Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se timorato, depois de ter visto Cavaco desmentido por um antigo presidente timorense. João Miguel Tavares confessa-se encostado para falar da queda de Costa nas sondagens. E Pedro Mexia, que andou pelo mundo, sentiu-se cá menos. Está reunido o Governo de Sombra. Ainda bem. Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana cujos roteiros passaram pela discussão sobre o perfil do próximo presidente, por iniciativa do presidente ainda em funções. Vamos discutir isso lá mais para a frente, neste Governo Sombra, em que o João Miguel Tavares quer ser ministro das explicações, sendo que está a precisar de meter explicador. Não, eu não costumo. Tinha essa expressão? Meter nada. Não, porque os meus filhos não precisam, felizmente. Eles são todos sai o pai. alunos, menos um, por acaso. Tenho uma ovelha negra. Mas enfim, não vamos estar a É isso. De degrir os Belo filhos. momento familiar. na Que televisão. belo momento familiar. Eu sou assim, é o disclosure total. Ok. É o meu e o de Pedro Passos Coelho. E é disso que eu gostava de falar, das explicações de Pedro Passos Coelho na Assembleia da República. E aquilo, eu acho que As respostas satisfizeram, não? Não, é porque estávamos todos à espera ali de emoção e de grande confrontação e depois aquilo foi pífiozito, não? Está à espera de emoção. Intervenções de Passos Coelho está fadado. Não era de Passos Coelho, era também fadado, da pronto, oposição, ponto final. do PS, e aquilo foi fraquito. O Pedro Passos Coelho trouxe 2 papelinhos, um da Segurança Social e outro do Fisco, a dizer que estava tudo pago. Repetiu as explicações que já tinha dado, que era que na altura não fazia ideia que fosse preciso pagar a Segurança Social e que não pagou em 2012. Explicação ainda mais rebuscada, porque não queria que isso fosse entendido como um benefício, já que as dívidas tinham prescrito e ele, ao pagar, estava a tirar dividendos futuros sobre aquele pagamento, porque iria beneficiar os seus anos de reforma. E as pessoas ouviram aquilo a dizer: What? What? Como assim? Mas na verdade é que, apesar de tudo isto, ele se fosse alegremente e não foi muito apertado, eu acho. E a grande pergunta é: porquê é que não foi apertado? Porquê é que não foi apertado? Essa é que é a questão que interessa debater, é porquê é que ele não foi apertado. E eu acho que ele não foi apertado. Mas foi explicado porque é que ele não foi apertado. Por quem é que deu essas explicações? É Rodrigues, no final... E Costa não. E Costa Costa ao fim na entrevista ao dizer que não gosta de Queremos casos. uma política de casos. Não queremos uma política de casos. E, portanto, eu tenho pena, porque eu gosto de o ver ser um bocadinho mais apertado, embora eu acho que este caso, dentro dos casos e casinhos que já apareceram, também não é o mais grave. Aliás, no caso dele, até que não foi uma PME mais grave, ou seja, não é tanto se ele pagou ou não Segurança Social, mas de onde é que aquele dinheiro está a vir. E, portanto, há dois aspectos interessantes. Um é porque é que não foi mais apertado pelos socialistas. O outro é os tais déficits de comunicação, porque, sobretudo, a Ângela Silva escreveu um texto muito, muito interessante no Expresso. Eu não sei se leram, em que ela dizia que houve uma altura em que Pedro Passos Coelho não era alemão. E em que traça quase um duplo retrato, como diz um amigo dele, há um Passos 1 e um Passos 2, ou seja, dá a ideia que a sua vida mudou completamente e que ele era um grande estróina e um grande doidivanas e de repente ficou uma pessoa muito cheia de compostura e que gosta de pagar todas as suas obrigações. Ao contrário de Maria João Vilhas, que diz que ele era probo. Que ela era... Exatamente. Mas esta é uma boa narrativa. A narrativa do senhor que andava a fazer treta. Já vem desde o filho pródigo, não é? Portanto, o senhor que andou a filha toda a fazer treta, mas e depois redimiu-se. E é uma pena isso não ser melhor aproveitado. Portanto, eu acho que há aqui... Teria sido muito interessante aproveitar tanto para melhorar a comunicação do governo como para melhorar a energia conflituosa da oposição. O PCP e o Bloco pediram a demissão ou acharam que o Primeiro-Ministro já não tem condições para continuar no cargo. O PS foi mais comedido. À parte daquela explicação de António Costa, vê razões para esse comedimento? Eu vejo duas ou três. Vejo duas ou três que são...
Bom... Tu estás a mascar coisas agora no programa. Não masquei uma coisa, mas estou a engolir antes de começar a falar. E tinha passado despercebido se tu não tivesses bufado às pessoas o que eu estava a fazer. Nunca tinha visto gente mascar coisas. Tu já bocejaste neste programa. Já Portanto, Já houve tanta gente que deve ter bocejado. lá em casa, isso é normal, mas no estúdio... Não, é um atenção, mais grave. eu vou sublinhar o que disse o moderador, realmente fez uma pausa na palavra comedimento e é o que está em causa aqui, porque, como se diz popularmente, quem tem rabo tem medo e toda aquela Daí gente... o verbo comedir. Quem tem rabo de palha, então, tem muito mais medo. Para não haver uma política de casos e O casinhas. problema das políticas de casos é que depois chega à política das casinhas. E há gente que andou a viver em duplexes, aparentemente, que a Câmara não permite. Atenção, se a gente for, mais uma vez, se a gente for ver, enfim, falcatruas legais relativas à casa ou impostos, etc., mais uma vez eu digo, o general Ramalhianes tinha de ocupar todos os cargos públicos deste país. Em princípio, Atenção, não havia mais ainda não há ninguém. candidatura do general Ramalhianes, mas já há mandatário. Já, sim. Atenção, muita gente do PC e do Bloco também podia. Deve dizer-se. Porque sim, eles são... as mãos no fogo. Embora o Tribunal Constitucional tenha agora condenado todos os partidos por falcatruas nas contas... Que, aliás, é um clássico. É um clássico, sim, é um clássico. Agora, eu queria citar aqui Henry IV. As duas partes. Porquê? Por causa justamente do artigo que o João Miguel referiu. Na peça Henrique IV, nós acompanhamos, na verdade, o Henrique V, o rapaz que há de ser Henrique V, que começa por estar na estroinice com o seu amigo Falstaff. E eu sempre olhei para aquela peça como o Hal, o Príncipe Hal, que vai ser o Henrique V, uma espécie de personificação da política, e Falstaff, a personificação do humor. E o político, aqui é que está o que é curioso, é que um dos primeiros... Isto não é um programa de televisão, isto é uma TED Talk. É lá, enfim, enquanto as pessoas não mudam, aí. Um dos primeiros solilóquios, sim, do Príncipe Hal é justamente sobre isto, é dizer, eu agora ando aqui na estroinice com estes palermas, mas depois é que é para fazer mais contraste, quando eu for rei, vejam bem como ele abandonou a estroinice e agora está um padrão de responsabilidade. Tanto não sou perfeito, mas melhorei. Exato, mas depois fiz um caminho... Eu sou uma linda borboleta agora. Mas é que o Passos não utilizou esse argumento. Está bem, mas há... Isso é que é o Henrique. O argumento é uma falta no Shakespeare. Ele estava a ler a fenomenologia do ser. É difícil de encontrar. Isso é um clássico, porque tanto há a pessoa que vê a luz como a pessoa que cai verticalmente no vício, para citar Mário Cesarini. Exato. E há a frase do Groucho Marx, que dizia que vivia em Hollywood há tantos anos que ainda se lembrava do tempo em que a Doris Day ainda não era virgem. Exato. Portanto, as pessoas mudam e o perfil público das pessoas mudam. O meu caso é radicalmente diferente do de Passos Coelho porque é justamente o contrário. Portanto, eu cresci num ambiente sagrado. Da virtude para o vício. Exato, num ambiente sagrado dos colégios de freiras e padres. A caminho do profano, mas com força. Meter uma abaixo, espera aí, que eu já te digo como é que eu vou para o profano. Ter uma abaixo é capaz de não ser uma boa expressão. Mas eu esforço-me, eu posso não... Eu ando ali atrás dos bocados mortais não que nem um cão. atingiste, segundo a descrição que se podia ler no Expresso, não atingiste os níveis de Pedro Passos Coelho. Aqueles níveis, pois acredito que não. Parece que aquilo é a mesma loucura. Este caso vai deixar marcas na credibilidade do Primeiro-Ministro ou é daquelas coisas que daqui a 15 dias já ninguém se lembra, Pedro Mexia? Não é muito fácil saber isso porque aquilo que marca as pessoas não é necessariamente as coisas mais graves. Aquilo que mais marcou, no caso, nas coisas que aconteceram com este governo, eu diria que a coisa mais... Houve duas outras coisas muito graves que aconteceram neste governo que teve a ver com os sítios, que teve a ver com a colocação dos professores e que teve a ver, enfim, com os espiões, por exemplo, esses três. Provavelmente a maioria das pessoas acha que a coisa mais grave que aconteceu, para além das coisas relativamente à economia e às finanças que tocam diretamente na vida de cada um, foi a licenciatura de relvas, que não é uma coisa em si mesma muito importante comparada com os outros casos. E, portanto, não é muito claro o que é que fica e o que é que não fica. O que é claro é que
nesta dialética rotativa que nós temos, há sempre um partido que faz, quando um partido está em causa, seja porque o banco dele, ou seja porque o pessoal político dele está contra a parede, o outro partido faz uma das duas coisas. Ou diz, isto é um escândalo, como é que estes senhores fazem isto? Ou então alegam sentido de Estado porque dizem, espera aí que nós também... Se calhar também temos aqui umas coisas... Nós também temos e assim, mas já viste que não há nada como ter culpas no cartório para ter sentido de Estado. Exatamente. É uma coisa que dá muito sentido de Estado. E assim como a Vox Populi de paragem de autocarro é ter um Salazar em cada esquina, o grande medo da classe política portuguesa é ter um Cerejo em cada esquina. Os políticos sabem que se nós tivéssemos um jornalismo de investigação agressivo, estes casos acontecem com bastante frequência. Mas está a melhorar. Então, o João Miguel Tavares como Ministro das Explicações. O Ricardo Araújo Pereira escolhe ser, desta vez, Ministro da Justiça. E acha que tem condições para fazer realmente justiça? Não, até porque... Ricardo Araújo Pereira. Houve muitos anos em que não paguei impostos e enfim... Por acaso não paguei... se tem condições de julgar um pedido em latim. Mas, pelos vistos, posso, mesmo tendo imensas falcatruas feitas no meu passado, posso exercer cargos deste nível. Em latim também? Em latim. E em latim, sim. A propósito do habeas corpus... Em quantos pedidos de habeas corpus é que já vamos? Alguém está a contar, não? Eu acho que este é o centésimo... Sim. Mas é o primeiro colocado pela defesa de Sócrates. E é aí que eu tenho alguma desilusão, porque uma pessoa neste momento já degusta o habeas corpus, não é? Eu, por exemplo, em termos de bizarria, gostei muito daquele senhor anarquista do Porto que rabiscou um habeas corpus nos intervalos de uma fotocópia do Jornal de Notícias. Esse senhor merecia ter o prémio Bakunin, porque isso é um grande momento. Sim. E agora, este habeas corpus, fiquei um pouco desapontado, porque é um habeas corpus que... Eu pessoalmente acho que Sócrates não devia estar preso. Quer dizer, com o conhecimento básico que todos temos do caso, não me parece que haja razões para ele aguardar o julgamento preso. Mas não esperava que o pedido de habeas corpus apontasse para uma tecnicalidade, que é o facto, segundo os advogados, de... ao princípio, os factos imputados a José Sócrates se situarem no tempo, no período anterior a ele ser Primeiro-Ministro, e agora são no período em que ele era Primeiro-Ministro. E por isso já tem que ser julgado por outro tribunal e tal. Pelo Supremo. Não esperava isso. Por outro lado... Ou seja, não esperava estão a seguir a lição do Governo Sombra e, em vez de se concentrarem na substância... Sim, concentrem-se no essencial. Porque a substância está-lhes a correr um bocado mal. Pois é, isso pode indiciar que a substância está mal. Aliás, isto é uma inversão do que a defesa tinha sempre dito. Tinha sempre dito que os pedidos de habeas corpus eram prejudiciais ao processo de defesa. Tinha sido essa a tese até agora. O que é que lhe parece que ser um juiz conselheiro que foi despedido, não enquanto juiz, mas enquanto diretor-geral da PJ, Exato. Foi despedido no tempo de Sócrates? A questão é esta. Portugal não é assim tão grande. É possível que Sócrates tenha chateado tanta gente que é impossível. O senhor foi chateado por Sócrates? Não. É muito difícil encontrar uma pessoa que... Tu não lhes dês ideias que não ainda pedem julgamento internacional. Pois, exatamente. É difícil, de facto. Eu consigo perceber. Mas tu apoiavas se fosse naquele Tribunal Penal Internacional. Do Milosevic e não sei o quê. Se calhar ele está numa jaula a ver. Se calhar apoiava. Pensa lá melhor. Mas é verdade que não é possível justiça seja feita a José Sócrates e à sua defesa. Não é possível ele ser julgado por alguém que lhe seja indiferente, porque essa pessoa não existe. Não existe, sim. Ou devia haver incompatibilidades nesta matéria, Pedro Mexia? E ainda há a questão do Facebook, o que é. Há lá um Facebook, o que é. Sim, dos magistrados que andam... Os magistrados vão... Isso só saiu ainda no... Fechado, não é? Parece que sim. Sim, um grupo fechado no Facebook. Isso para mim é tudo fechado, mas parece que há... Isso é tão tanga, bem vale a pena... Sobre o Facebook... Tu sabes tudo o que se passa. Quer dizer... Não vais lá diretamente, mas recebes os recortes. Admite que já teclaste facebook.com. Não, mas eu, por exemplo, como é que eu soube disto? Através de um blog que cita uma revista cor-de-rosa que teve acesso ao Facebook fechado. Sabes o que se dizia-se em Inglaterra? Que os jornais sérios, quando havia uma notícia escandalosa, faziam o seguinte, diziam o Ministro da Defesa
tem um caso com uma mulher mais nova, diz o The Sun. Que era a maneira de dizerem as coisas sem ficarem com o ânimo. Portanto, tu sabes as coisas que se passam no Facebook. Sim, está bem, mas não mexe mesmo no Facebook. Alguém mexe por ele. Alguém anda para lá a mexer e depois bufa. Foi o que aconteceu. Esse grupo fechado, aquilo é um bocadinho assustador, porque os magistrados andam lá. Nota-se que não há ali grande imparcialidade. Atenção. Não há ali grande... O que eu vi descrito, nota-se. Ou devia haver incompatibilidades nesta matéria, Pedro Mexia? Do ponto de vista jurídico, não sei como é que funciona. É claro que é esquisito que alguém de quem se pode pensar que tem alguma espécie de rancor ou ressentimento venha decidir dessa matéria. Também é verdade que, neste caso, o advogado de defesa de José Sócrates disse que não há problema nenhum que seja este. Eu não percebo muito bem porque é que de repente a estratégia da defesa mudou e já não sei quantos habeas corpus é que já foram. Deve haver poucos corpos tão desejados, com tanta gente a pedir o corpo de alguém como o de José Sócrates, mas a defesa sempre disse que concentrar-se nessa questão era distrair do fundamental. Portanto, eles mudaram de estratégia. As technicalities, ou seja, as questões que não são essenciais, mas técnicas, podem ser explicadas de duas maneiras, que é, ou não há maneira de resolver as questões essenciais e, portanto, vai-se pelos prazos e pelas incompatibilidades e por essas questões, ou então, simplesmente, uma interpretação mais benigna, que é um advogado de defesa usa tudo o que tem à sua disposição. Mas parece haver uma mudança na estratégia que é interessante saber certo, mas dentro daquilo que é o espírito da lei, lá tu defendes, até já eu tenho imensas dúvidas disso, mas lá tu defendes que uma pessoa tem que ser, que um primeiro-ministro tem que ser protegido durante as suas funções e por isso tem que ser julgado pelo Supremo, para não estar nas mãos de A, B ou C, é uma coisa. Durante o cumprimento das funções. Das suas funções. Agora, depois dele já ter sido primeiro-ministro, continuar a ter um tratamento de exceção, parece-me uma coisa de uma bizarria. Porque senão qualquer primeiro-ministro tinha imunidade perene. Tinha 100 mil processos porque toda a gente estava descontente. Entretanto, soube-se que o juiz Carlos Alexandre foi visto há uns tempos a almoçar com um jornalista, mas segundo o próprio juiz, que teve de se explicar sobre isso, foi só para falarem da acupuntura. Pois, eu não sei se... Parece-lhe um tema bem escolhido, João Miguel Tavares. Não, eu acho que quer dizer, seja sobre a acupuntura ou sobre a falta de cientificidade da homeopatia, eu aconselharia o juiz Carlos Alexandre a não almoçar com jornalistas. Quer dizer, parece-me absolutamente óbvio, tendo em conta as funções que ele desempenha. Há outras profissões com as quais ele pode almoçar. Há gente mais informada sobre as medicinas alternativas? Há gente mais... Não, até pode ser um grande especialista, mas não, por amor de Deus. Já o anterior PGR encontrou-se com Sócrates para falar de viagens. O Poder Judicial gosta de small talk. Quer dizer, é uma coisa curiosa. Qualquer dia parece que qualquer juiz ou procurador discute a Guerra dos Tronos. E é sempre lifestyle. Eu posso aconselhar, que eu trabalho mais ou menos às vezes nessa área, posso-lhe aconselhar interlocutores na área de lifestyle, viagens, acupunturas... Sabes o que é que eu ambiciono? Mas não com jornalistas. Um magistrado que queira falar sobre gajas. É o que nos falta, não é? Ainda não houve. Viagens e tal. Agora gajas, já podia falar com um jornalista? Não. Falar connosco, por exemplo, se quiser vir falar, vem para aqui. Dar dicas. Sim, temos aqui bebemos uns copos e não sei o quê. A acupuntura não tem muito interesse, não é? Fica entregue ao Ricardo Araújo Pereira a pasta da Justiça e vamos fazer do Pedro Mexia por esta semana Ministro da Conversa Acabada. É a sua veia cinéfila a manifestar-se, Pedro Mexia? Não, televisiva neste caso, mas... Tu és mais Portanto, não é para falar da obra de João Botelho? Não. João Botelho é uma pessoa que eu estimo bastante, apesar dos boatos que correm em contrário por causa do... Ele é o contrário de Ricardo Araújo Pereira. Há pessoas que o tratam relativamente mal e ele depois diz bem delas. Quando o seu nome é invocado, ele sente na necessidade de dizer bem delas. Mas correm boatos de que tu não estimas João Botelho. Não, houve um desaguisado. Mas foi num canal televisivo da concorrência, não interessa nada. Agora estás a ver, ele é maltratado. Mas não foi nada maltratado. Foi uma pega normal da televisão. Foi um cineasta que eu estimo. Mas isto não é sobre João Botelho, de qualquer maneira. Quero falar do episódio da televisão libanesa, que é uma coisa que foi muito mais a propósito. Mas não é um episódio da televisão libanesa, é um episódio daqueles que nós devíamos ver com frequência e que raramente vimos e que por isso se tornou viral. Que foi uma entrevista numa televisão libanesa de uma jornalista
de uma jornalista... Giga que se afasta. Não sei se árabe, mas pelo menos muçulmana. E com véu. Isso é uma das questões. Porque a jornalista chama-se Rima Quer Aqui. E eu, que sou conhecedor da obra poética do Pedro Mexia... É Caraqui. É Caraqui. Mas o que me interessa é a rima. Porque eu reconheço a obra poética de Pedro Mexia, ele sempre se borrifou na rima. E agora, de repente... Traz-se a rima. Senhor, não, mas o que aconteceu foi que essa jornalista, com a cabeça tapada e, portanto, com os preceitos todos cumpridos, entrevistou um clérigo muçulmano que estava lá a discutir vários assuntos e a falar de terrorismo, e que também há terrorismo na Europa, etc. Não sei o quê. E ele começou a fugir à questão, a dar exemplos que não vinham ao caso. Ela disse, não vamos falar do passado, quero que comente isto. E ele basicamente disse que eu digo o que quiser e não é uma mulher que me vai mandar calar. E ela disse, como é que o senhor se atreve a mandar calar uma pivô? O senhor responde às perguntas que eu lhe faz, e se não quer assim, a conversa está acabada, e se não há respeito. E acabou mesmo com E acabou mesmo a conversa. E isto, a razão porque isto se tornou viral, isto podia ser uma coisa, há altercações dessas em todas as televisões, em todo o lado, a toda a hora. A razão porque isto teve o impacto que teve foi porque nós raramente vemos isto. Raramente vemos muçulmanos perante outros e perante figuras públicas que, quando dizem certas coisas, quando afirmam certas coisas, dizer, não, desculpe, o senhor responda-me essa pergunta, não foi isso que eu lhe perguntei, o senhor não me manda calar, etc. E isto foi, de repente, um momento em que nós percebemos, e se isto começasse a acontecer mais, não só no Líbano, mas nos muçulmanos que vivem na Europa, imagino que noutros países é mais difícil que isto aconteça. Mas foi a prova de que, com gestos individuais, se pode perceber que não há nenhuma relação entre o radicalismo e o terrorismo com o Islão, mas que é preciso que sejam os próprios muçulmanos a levantarem a voz e a dizer ou o senhor diz as coisas que eu lhe perguntei, ou há uma conversa com respeito, ou a conversa está acabada. E isso foi muito importante. Parece-lhe que o episódio se tornou viral por ser, de facto, significativo, ou porque havia um lado anedótico, que é o de ver uma pivô a acabar intempestivamente numa entrevista na televisão? Eu não acho que haja aqui nada de anedótico. Acho que, de facto, é um momento simbolicamente importante, porque é uma mulher que está a exigir... Sim, o facto de ser uma mulher também é particularmente... O facto de ser uma mulher, de ser exigida, de ser tratada por igual, que é algo que parece-me altamente banal. Ainda por cima, eu penso que ela só naquela ocasião ela usou o lenço até a pedido do entrevistado, portanto já aí tinha feito uma cedência, mas evidentemente depois impôs os seus limites e muito bem, eu aplaudo e mais do que isso, passei a ter todo o interesse em acompanhar a obra de Rima Caraqui. Se pudesse cumprimentar a Rima Caraqui, o que é que lhe diria, Ricardo Araújo Pereira? Não vou ter essa oportunidade, porque já está marcado Não, infelizmente não está. Mas eu diria que gostei daquilo. E que aquilo, vamos lá ver, não é só no mundo muçulmano, eu gostava que no nosso mundo também houvesse mais... Naturalmente. Sim, mesmo no nosso mundo, às vezes, e mesmo o Estatuto da Mulher, no nosso mundo, quer dizer... Sabemos, eu sei que não... aquela cena numa televisão europeia. Com certeza. A senhora calce porque é mulher, não é? Eu por acaso fui ver e na tradução nunca vi a senhora calce porque é mulher. Não, que a senhora não tem estatuto para me entrevistar. Sim, é uma mulher que não tem estatuto para me entrevistar. Sim, eu vi-o a dizer que... é o estatuto de mulher, presume-se. Pois, eu não tenho estatuto, presume-se que é o estatuto de mulher. Aqui há tempos havia um outro clérigo islâmico, não sei se viram, também umas imagens que se tornaram virais, a explicar como é que o marido devia bater na mulher e que só em certas circunstâncias podia fazê-lo, porque, segundo o Islão... É humanista. É o humanista da violência doméstica. Havia preceitos a cumprir nessa matéria. Infelizmente havia provavelmente gente em Portugal a tirar notas, porque é um escândalo os números da violência doméstica. Não sei o que é que se passa. O Pedro Mexia fica ministro da conversa acabada. Daqui a pouco, o que Cavaco espera do próximo Presidente da República. Agora, ainda o Pedro Mexia, que diz sentir-se
cá menos. Isso foi por ter passado a semana fora do país, Pedro Mexia? Não sei se já estou a revelar demais. Podia ter sido. Não, a minha vida não é transparente como a do João Miguel, mas também não é opaca. Mas cá menos... Pode saber-se que fizeste um périplo por Ibiza. Exato. Exatamente. E pela noite, em geral. Exato. Pela noite espanhola. Mas cá menos aqui é um apelido. Cá menos é um apelido, porque as pessoas disseram, não vamos agora acusar o governo grego de ser um bando de chanfrados. Embora, e eu estou de acordo com isso, porque acho que não se deve dizer isso de governos alheios, embora evidentemente que um governo... Mas dos próprios tudo bem, não é? Não, embora um governo com nacionalistas xenófobos e maoístas está a puxar para o chanfrado. E, de facto, algumas das coisas que o governo grego apresentou em matéria económica, pode-se dizer, enfim, que são inaceitáveis, que são irrealistas, etc. Mas há, de vez em quando, umas declarações de outra natureza que já ultrapassam, de facto, o aceitável. É a declaração do Ministro da Defesa, que é o ministro que pertence do Partido dos gregos, Nacionalista? Sim, dos gregos independentes. E que diz que, se as coisas com o Eurogrupo não correrem bem, a Grécia abre as portas e entra toda a gente pela Europa. Deixam passar para... Incluindo fica subentendido terroristas, etc. Não, acho que não fica subentendido. Ele disse mesmo que era... Não, disse a palavra terroristas, acho eu. Não sei se ele não disse jihadistas, abre não vem sei se tudo. não diz... Isto é um chanfrado de internar. Uma pessoa que diz isto... Não é preciso Deve ser diplomata para perceber. Não é preciso ser diplomata, não é preciso ser um ministro da Defesa. Basta ser do género um porteiro de um prédio que disse, olha, queria só dizer que isto vai ficar aberto e vão passar a entrar aqui toda a gente. Os ladrões. Toda a gente. Isto é política de porta aberta. Este senhor é inapresentável. E, de facto, se a Grécia se quer dar ao respeito, não pode deixar que ministros seus digam dessa. Porque a política económica e financeira discute se é bom ou mau, é praticável ou não praticável. Isto é um ato terrorista, é uma declaração terrorista. A ameaça do ministro grego parece-lhe que pode dar resultado, João Miguel Tavares. Eu já tenho pena do Tsipras, porque eu acho que ele tem tantas preocupações na frente externa e depois ainda deve ter que dizer Varoufakis, vai lá dar os comprimidos àquele senhor que ele esqueceu da medicação. Porque eu tenho essa sensação. É isso. Quer dizer, porque ao pé disto, Varoufakis evidentemente é um extraordinário estadista. Mas o Varoufakis estava com o seu frappé na varanda e por isso não atendeu o telefonema. Exato. O Ministro das Finanças grego anunciou, entretanto, a decisão de constituir brigadas de inspectores fiscais formadas por estudantes, domésticas e, inclusivamente, turistas. Parece-lhe uma boa ideia? Gosto desta ideia. Tendo em conta o nível de cobrança de impostos que nós temos na Grécia e em Portugal, eu acho que, na verdade, é preciso mobilizar muita gente para cobrar estes impostos todos. Porque não, também a turistada, sim senhor, olha, a Torre de Belém está gira, mas já agora deixa-me ver o teu... Parece uma anedota, mas é verdade. Eu sei que é. Isto não é... Mas isso também é sempre mal feito. E também cá em Portugal estavam sempre a gozar com o senhor que queria fazer concursos de automóveis e aquilo resultou. Deixem lá. Se é para cobrar mais impostos, deixem lá. Resultou, pelo menos, não o incentivou o suficiente a pagar ele os seus impostos. mas pelo visto anda a incentivar as pessoas, não é? Mas a ideia de turismo fiscal é interessante. Pois é, muito interessante. Venha cá, temos boas praias, bom tempo, boa comida, pessoas em falta com os impostos. Sim, temos declarações de IRS para você examinar. Então vão precipitar para o aeroporto. Férias de sonho. Não, aquilo dão às pessoas uma forma de elas gravarem as transações comerciais e, se não houver recibo na altura em que é feita a transação comercial, o inspetor... Parece que é qualquer coisa de Big Brother. Há ali um bocadinho de Big Brother. As pessoas aterram no aeroporto George Orwell e é-lhes logo dado um kit. Vão para a Animal Farm. Um inspetor de impostos em cada esquina. É isso, lá está. Pronto, está tudo dito sobre isto. Eu sei quem é que não vai à Grécia em breve. Imagina, passo escolha passear lá e a ver um norueguês a dizer: "Estou amigo. Chega ao passo. Cheirou ao passo, escolhe um. Era um. Agora é o dois. Além disso, isso não é para estrangeiros. Eu sei, mas quando eles estão lá com a sua vara de salgueiro à procura de impostos não pagos,
É possível que aquilo de repente comece a apitar, vem o Passos Coelho e aquilo apita na direção de que nacionalidade é que era aquele senhor que lhe disse que lhe tinha pago o almoço ou o jantar? Finlandês. Era finlandês. Nórdico. Uma vaga de salgas que apita, gostei muito. Não, pois eu sei que não apita. Eu sou um menino da cidade. Um movedor de impostos em dívida. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se sente cá menos. O João Miguel Tavares confessa-se encostado em sentido próprio ou em sentido figurado? Não, em sentido figurado. Eu, em sentido próprio, raramente me encosto. Sinta Sou aí um rapaz muito trabalhador. Um trocadilho. E sinto muito bem, não é? Como homem literato, vês os trocadilhos aproximarem-se à distância. E é verdade. Encostado de costa. Encostado de costa, porque saíram mais umas sondagens que, de facto, são terríveis. O António Costa está há 6 meses consecutivos a cair nas sondagens. E as intenções de voto do PS, segundo essas sondagens, estão nos 36,1%. Tem uma explicação quando para isso? se soma PSD a CDS, fica a 1,1%, ou seja, dentro da margem de erro da própria sondagem. E mais do que isso, quando se analisa a popularidade de Passos Coelho e de António Costa, embora tenha melhor popularidade de Passos Coelho, caiu mais do que Passos Coelho nos últimos meses. Ou seja, andar a pregar as maravilhas de Portugal aos chineses fez-lhe aparentemente bastante pior do que a Segurança Social ao Passos Coelho. Explicações? As explicações é que ele, de facto, não está a fazer um bom trabalho. Por um lado, mau trabalho. Está a fazer um mau trabalho. Por outro lado, eu acho que ele está a levar com o peso do passado. Ou seja, realmente, o Ferro Rodrigues já avisou, aliás, numa entrevista, que ter um ex-primeiro-ministro e um ex-líder do PS preso não é grande coisa para o PS. Eu admito que eles tenham receio do que é que ainda possa por aí vir até às eleições, mas, de qualquer forma, eu próprio, que teci alguns elogios a António Costa e fiquei contente que ele tivesse substituído António José Seguro. Acho que ele tem, de facto, uma atitude um bocadinho soneca, não é? Que é até ser espicaçado. Mas ele precisa disso, parece que está a adormecer. É sai alguém de trás de um carro. É preciso que saia alguém de trás de um carro. E é verdade, não sei se lembram, o primeiro debate dele com António José Seguro foi um desastre, não é? Sim. E depois ele recuperou e foi muito melhor nos outros. E agora, se calhar, também estava isso. Já estava a adormecer e foi preciso alguém saltar de trás de um carro a ver se o senhor acorda e realmente começa a mostrar um bocadinho mais de atividade. Tem alguma ideia a sugerir a António Costa para ver se o arrebita, Ricardo Araújo Pereira? Talvez isso é o êxito morredoiro de... Já não sei de quem, mas deve ser do... Epá, não me perguntes. Zé Malhoa ou assim. Mas eu... Se tu queres ser arrebita, não é? Pois, não sei de quem é isso, mas... e tenho pena. Então, mas eu posso pegar isso. Fala lá tu, que eu, enquanto isso vou buscar. Está bem. É só o Henrique IV, Falstaff. Mas era giro que ele se irritasse... a mesma irritação que ele... Conjunto António Mafra. Olha, bom conjunto. Bom conjunto. O Sérgio Dinho canta temas do Conjunto António Mafra. O Leal popularizou também. Bom, vamos então avançar. Era giro que Falstaff. ele se irritasse tanto com a mesma irritação que ele dedica a jornalistas que saem de trás de carros. Qual é o nosso azar? É o carros que não estão lá. Que não estão lá, não havia carro nenhum. O nosso azar é o desemprego não saltar de trás de um carro para o enervar. A gente queria vê-lo enervado com isso. Com os grandes problemas do país e tal. Significa então que também estás um pouco desiludido? Claro que estou desiludido e estou sobretudo neste momento, eu tenho pena de António José Seguro. E para mim o melhor analista desta situação e de outras é o meu amigo José Diogo Quintela, que diagnosticou claramente o problema de António José Seguro, que foi o facto de ser vítima de cara de nabofobia. Que é o facto que é realmente um problema. Que é António José Seguro tinha cara de nabo. Coitado, tinha cara de nabo. Agora, a questão é, não é possível ter cara de nabo sem ser nabo. E é possível não ter cara de nabo sendo um nabo, que pelo visto é o caso de António Costa. E isso é que é trágico. Estás a insinuar que de facto não é um nabo, António José Seguro? Estou a insinuar que estou a dar... É possível que quem tivesse cara de nabo... É uma hipótese teórica. É uma hipótese teórica dele ter cara de nabo e afinal não ser nabo. Eu acho que ele era bastante nabo. Achas que era nabo? Eu acho que a cara José Diogo analisa isso muito bem, até porque ele próprio diz, na qualidade de pessoa que tem cara de nabo, diz José Diogo... E tem um bocadinho, tem. Tem um bocado de cara de nabo. É muito feio bater em mortos políticos. Em mortos políticos, já, coitados. Mas ele agora está a ressuscitar. Não, ele está a ressuscitar, por acaso ele continua calado. O António José Seguro está calado. Não, mas está a ressuscitar no sentido em que, espera lá, afinal, ele se calhar não era assim tão mal. Uma vez já agora, só para terminar este assunto, o Zé Diogo, numa polémica com o Sousa Tavares, que ele venceu em toda a linha... Não foi com o Rui Moreira?
Não, foi com o Sousa Tavares e há uma pessoa na internet, o Zé Diogo, telefonou-me a dizer, olha, o melhor elogio que já me fizeram foi aqui um blog qualquer em que um tipo diz assim: realmente o Zé Diogo ganhou esta polémica. Este Zé Diogo Quintela, de parvo, só tem a cara. É bem observado. As expectativas que havia em relação a António Costa estarão a prejudicá-lo nesta altura? As expectativas por um lado, a falta o excesso de confiança por outro, e depois tudo que lhe corre mal, porque é evidente, ter o ex-primeiro-ministro preso... Quando eles estavam a recuperar a sua imagem, não é? É terrível. Continuar na Câmara de Lisboa, sem se perceber bem quando é que sai, com estes casos que têm havido na própria Câmara, com a Presidente da Assembleia a dizer que ele quer avançar com uma coisa que não tem, com uma medida que não tem fundamento legal, etc. Presidente da Assembleia Municipal. Da Assembleia Municipal. Com Ferro Rodrigues como o líder parlamentar. Com a quantidade de vezes que diz eu não posso prometer nada, nem posso dizer o que vou fazer porque não sei, ainda falta muito tempo, depende... O que dá a impressão é que António Costa, desde o primeiro momento, foi eleito com a base de eu devo ser líder do PS porque sou melhor do que António José Seguro e devo ser primeiro-ministro porque sou melhor do que Pedro Passos Coelho. Factos que ditos assim, nós podemos concordar, mas isto não são políticas. Isto ao país não faz nada. Isto é uma espécie como o Benfica entrar em campo. É como entrar em campo. Isto é uma espécie de concurso de popularidade, concurso de carisma, concurso, se quiserem, de capacidade intelectual, o que quiserem. Mas nada disto tem a ver com o país. Nada. Temos, portanto, João Miguel Tavares encostado e vamos ficar a saber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara timorato. Que temor é esse? Não é... Que timor, que timor é esse, é não é? Um timor e é ao mesmo tempo um temor e, portanto, é um engenhoso jogo de palavras, não é? Bom, vamos lá ver. É a propósito de umas declarações... Quer falar das falsidades de Cavaco Silva? Exatamente. Houve aí uma cavacada. Atenção, que é uma citação. As falsidades de Cavaco Silva não é... Estamos a citar um prémio Nobel. Exatamente. É verdade. Estamos a citar um prémio Nobel. E, portanto, um prémio Nobel acusa Cavaco Silva de falsidade. No Roteiros 9. No Roteiros 9. Livro a que vamos dar ainda uma atenção especial, já sim, a seguir. E que tem a ver também com a... Depois de acabarmos o 8. Exato. Não, eu já li o 8 e digeri o 8 muito bem. Mas Então, diz Cavaco Silva, no prefácio... O homem tem jeito para prefácios. Tem muito jeito para prefácios, sim. Pelo menos aquilo chama a atenção. Cavaco Silva fez o seguinte, aqui fazendo o balanço deste seu... Posso citar, ler a passagem? Faz favor. Tendo existido um grande empenho das autoridades timorenses, estamos a falar do momento em que a Guiné-Conakry passou a fazer parte da CPLP. Equatorial, claro. A Guiné Equatorial passou a fazer parte da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Eu também tenho dificuldade em distinguir entre Guinés. Não. Descreve Cavaco, tendo existido, isso é um bocado racista. Não é nada, tu agora não se pode ter dificuldades em Guinés. Não, também acho que não. Não? Foi não é? preconceito o teu comentário. É preconceito. Também tens dificuldade em distinguir a Estónia, a Letónia e a Lituânia? Exato. Pronto. Esses são loiros, está bem. É tudo loiro. Estás desculpado. Loiro de olho azul. Escreve Cavaco, tendo existido um grande empenho das autoridades timorenses na adesão da Guiné Equatorial, um veto português, ele diz que não vetou essa inclusão, porque isso significaria o fracasso da cimeira com elevados danos reputacionais para Timor-Leste. E, portanto, o que ele pensa é o seguinte, ora bem, fazendo o balanço aqui deste último ano do meu mandato, houve aqui uma vergonhaça, foi a inclusão da Guiné Equatorial numa organização de países de língua portuguesa. Quem é que há aí? Quem é o mais pequenino, onde eu possa pôr a culpa disto? Timor. Onde vai em Timor? É gira a maneira como ele põe a culpa em Timor, dizendo, para não prejudicar a reputação de Timor, prejudica agora aqui a reputação de Timor no meu prefácio. Até porque, segundo sabemos, foi a Guiné Equatorial fartou-se de investir em bancos em Timor, não foi? Certeza absoluta. Timor. Bom, e então vem um prémio Nobel e diz, não, trata-se de falsidade. Bom, e é isto. Eu não quero penetrar no assunto seguinte, mas para quem diz que o próximo deve ter boa sensibilidade em política externa, está bem feita esta... Não se pode dizer que Ramos Horta tenha sido também um diplomata ao falar em falsidades. Sim, mas não há que ser diplomata neste momento, porque não só Cavaco Silva passou culpas, como dizer que, para não causar danos reputacionais a Timor-Leste, que é um país
de língua portuguesa e que nós estimamos, mas causou graves danos reputacionais a Portugal, porque Portugal deixou que entrasse na comunidade de língua, dos países de língua portuguesa, um país que, número 1, é uma ditadura e que, número 2, não fala português. É que o primeiro pode dizer, mas o que é uma ditadura e os outros países que estão lá são ou não são ditaduras? Mas não fala português. É um país que não fala português. E Portugal embarcou nisso e a culpa é de Portugal. Isto era Cavaco a tentar justificar-se, João Miguel Tavares? Eu acho que vou abrir uma agência de comunicação. Portanto, para o Passos Coelho, como para Cavaco, é só para dizer, senhores, por amor de Deus, calem-se, pá. É porque, assim, claramente a técnica aqui teria que ter sido stalinista da parte de Cavaco Silva, que era, apaguem-me isso, Nunca mais se fala desse assunto. Tirem-me os discursos aqui, tirem-me deste volume, apaguem os discursos que digam a palavra Guiné Equatorial. E ele, esperto como só ele, pumba, lembra-se de referir isso lá no prefácio. Deixa-me explicar. Com isto já estamos a falar no Roteiros 9, que é o livro dos discursos de Cavaco Silva ao longo do ano que passou. Um livro cujo prefácio deu que falar. Normalmente os prefácios destes roteiros dão que falar. Desta vez por causa da corrida presidencial também. Cavaco diz que não escreveu o que toda a gente entendeu que vem lá escrito. O problema é que toda a gente entendeu que ele estava a dar instruções sobre quem deve ser um bom candidato para as próximas presidenciais. O problema foi de quem leu ou de quem escreveu? Não, o problema foi que espera-se que um livro chamado Roteiros dê conta dos roteiros do próprio. O que é que ele fez, o que é que ele quer fazer, para onde é que ele vai. Não que estabeleça um roteiro do presidente que vem a seguir. O que é totalmente absurdo e, sobretudo, porque... Muito constitucional. Por duas razões. Por um lado, porque, no caso do plano internacional, supõe que Cavaco, que é uma matéria em que eu falo bastante, supõe que Cavaco teve uma força no plano internacional que, tendo em conta o que Portugal passou nos últimos tempos, não se sabe qual seja, a não ser o argumento que ele invoca sempre e que é indesmentível por nós, que é: mas e os telefonemas e as reuniões que ninguém sabe o que eu tive? Exato. Bom, tudo bem, é possível que tenha havido. É possível que tenha havido. Mas do que nós sabemos, a presença importante de Portugal... Por exemplo, o Jorge Sampaio teve uma presença importante no caso de Timor. Sabemos que teve uma intervenção pública que foi importante. A presença de Cavaco, com certeza que Cavaco teve milhentas reuniões, milhentos telefonemas, milhentos encontros e que terá feito coisas importantes para Portugal. Ninguém duvida disso. Mas não se pode dizer que tenha sido absolutamente marcante. Também viu na frase do Roteiros 9 uma referência velada ou um endorsement de Durão Barroso? Não é uma referência, nem sequer é uma... Endosso? Nem sequer é uma referência velada, porque as pessoas... Não podem endossar ninguém. Os candidatos presidenciais, além de Marcelo, os candidatos presidenciais, a sua experiência internacional é Figueira da Foz, Lisboa e Porto, que não é experiência internacional. O candidato com a experiência internacional é Durão Barroso. E, portanto, só isso, mesmo que Cavaco não tenha querido fazer essa ligação, quem lê, um presidente não é ingênuo. Viu a ligação, João Miguel Tavares? A Durão Barroso? Sim. Quer dizer, só mais dado a ver a desligação, por exemplo, a Marcelo e a Pedro Santana Lopes. Okay. Só mais dado a ver, acho que... Agora, ele não pode fazer isso. Não pode. Quer dizer, uma pessoa tão institucionalista como é Cavaco Silva é um bocadinho incompreensível essa ideia sequer de endosso para um lado ou para desendossar para o outro. Já temos ele não tem direito a fazer isso. Mas eu queria saber se o Ricardo Araújo Pereira está disponível, porque houve mais duas disponibilidades esta semana, Maria de Belém Roseira e Carvalho da Silva. Mas eu já tive a oportunidade em sede própria cada vez mais atenda. Sim, de declinar este convite de Cavaco Silva. Eu fui ler o prefácio, o que ele diz claramente é: eu creio que o meu sucessor devia ser assim assado, e já agora fica também aqui o meu número de telefone, caso precisem de alguma coisa, não hesitem em telefonar-me. O meu problema é este. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que Cavaco Silva saiba exatamente como é que deve ser o próximo Presidente da República. O nosso drama foi que ele nunca fez ideia de como é que devia ser este. Já estamos na altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta porca miséria. Porca miséria, que é uma expressão italiana bem conhecida e que se aplica mais uma vez à Itália, porque no recurso Berlusconi foi absolvido do caso de prostituição de que ele foi acusado e condenado. E vai voltar. Na primeira instância. Enfim, isso faz parte da vida dele. Mas o problema é que isso significa que ele, agora ilibado, diz que vai voltar. E, independentemente da vida privada dele colorida,
boa sorte para a cor da vida dele, desde que não cometa crimes, naturalmente, mas a verdadeira prostituição foi a que ele trouxe para a política italiana. E a mistura dos negócios com o poder, com o comportamento absolutamente infantil que ele tem em público, a retórica completamente terceiro-mundista, e é trágico que a Itália continue, década após década, com aquela figura em protagonista. O João Miguel Tavares decreta mais leaks. Eu decreto mais leaks porque isto é sobre o caso Swiss Leaks. Nós no início tínhamos dito que quem lá tinha mais dinheiro era uma senhora obscura que ninguém sabia, mas afinal parece que há gente menos obscuras. E foi noticiada aqui na TVI, não só que, pelos vistos, também há até um ex-ministro, cujo nome não foi dito, que também parece que tinha lá dinheiro, como terá aparentemente muito dinheiro uma alta funcionária da Inspeção-Geral das Finanças. E queremos saber. Falar mais a família, 2,5 milhões de euros, sim, queremos saber. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta uma tacinha na Acrópole. Uma tacinha na Acrópole, porque eu vi com muito agrado as fotos de Varoufakis. No Paris Match? No Paris Match, a tocar uma flutezinha de vinho branco com a sua mulher e invejei por momentos um país onde o cônjuge do Ministro das Finanças aparece no Paris Match e não no crime. Melhor assim. É essa a conclusão que tu tiras daquilo. É uma delas. Eu gosto Já que não se pode pronunciar sobre a senhora Varoufakis. Não, pensava que ias defender a esquerda caviar, neste caso a esquerda vinho branco. Em nome da esquerda caviar, gosto. Porquê é que a gente também não há de tomar uma tacinha com vista para a Acrópole? A esquerda Santorini. E convidar um jornalista para ver aquilo. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.